pessoal, começa agora a Rádio IF, Comunicação Científica e Esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania. Este é um podcast organizado pelo Grupo de Pesquisa Remix, Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do Instituto de Educação Física e Esporte. Ele é produzido por monitores da atividade de práticas corporais com informação do Programa Esporte na UFAL, o qual financia esta produção com 2 bolsas institucionais de graduação por meio do edital 05 de 2024. E no episódio de hoje, vamos falar a vocês sobre o documentário Icarus, atualmente disponível na Netflix. Então galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos trazer um conteúdo diferente para a rádio. Conversaremos sobre um documentário bastante interessante e que escancarou um dos maiores esquemas de doping no mundo, se não o maior. A produção, chamada Icarus, de 2017, presente no catálogo da Netflix, foi idealizada e dirigida por Bryan Fogel, cineasta, produtor, autor e ativista de direitos humanos norte-americano. Icarus foi um documentário indicado e vencedor de diversos prêmios, entre eles o Oscar, vencendo na categoria de melhor documentário de longa-metragem, BAFTA, indicado na categoria de melhor documentário, o Prêmio do Sindicato dos Diretores da América, também em 2018, indicado por realização excepcional em documentário, o Prêmio Emmy, recebendo 3 indicações, incluindo melhor documentário ou especial de não ficção, e também o Festival de Cinema de Sundance, 2017, ganhando no prêmio especial do júri, Prêmio Orwell. Icarus foi um documentário indicado e levou diversos prêmios, entre eles o Oscar de 2018, vencendo na categoria de melhor documentário de longa-metragem, o Prêmio BAFTA, indicado na categoria de melhor documentário, o Prêmio do Sindicato dos Diretores da América, indicado por realização excepcional em documentário, o Prêmio Emmy do Prime Time, também em 2018, recebendo 3 indicações, incluindo melhor documentário ou especial de não ficção, e no Prêmio do Festival de Cinema de Sundance, 2017, ganhou o Prêmio Especial do Júri, Prêmio Orwell. Icarus começa como uma investigação sobre o doping no esporte amador, mas muda radicalmente quando o diretor encontra Grigory Rodchenkov. De um documentário quase pessoal, ele se transforma em uma denúncia global sobre corrupção, doping e política internacional no esporte. É essa virada inesperada que faz o filme tão poderoso. Bom, então a gente vai conversar hoje, né? Estamos aqui, eu, Silvan Menezes, sou docente do IF, do Instituto de Educação Física e Esporte da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, junto com o Cleiton, com Morgana e Lucas. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre o filme, documentário Icarus, né? Que também tem uma diferença aí no nome, né? Que ele ganhou em diferentes locais e países, né? Mas vamos partir aí dessa tradução do Icarus, que é um documentário que atualmente está disponível no Netflix. O Icarus, no fim, a ideia aqui não é dar tantos spoilers do filme, mas a gente fazer algumas reflexões sobre como o filme toca, né, nas questões esportivas, mas também nas questões políticas, né, em torno do esporte. E a gente, meio que numa conversa prévia, identificamos que teriam aí 2 grandes temas que o documentário toca. Primeiro, especificamente sobre o doping e o antidoping, né, que é aí um fenômeno, né, do mundo esportivo, sobretudo do esporte de alto rendimento, do espetáculo. E segundo, né, a política em torno, né, a macropolítica e a micropolítica em torno do esporte e desse assunto do doping. Tá? Então a ideia é que a gente converse um pouco sobre esses 2 temas. E aí, para começar, né, talvez para provocar aqui o que os colegas e a colega têm para falar sobre o doping e o antidoping especificamente, me parece que o filme ele tenta provocar um duplo efeito, né, desse fenômeno contraditório, que é o doping e o antidoping, né? Ele trata essas 2 partes, né, em oposição como 2 partes que alimentam o espetáculo esportivo,
tanto o doping, alimento, espetáculo esportivo, porque é por meio dele que o esporte, né, ganha muitas vezes esses fatos ou esses fenômenos espetaculares de resultados inimagináveis e etc., né, ou resultados inalcançáveis por seres humanos normais, aqui entre aspas, né, e o antidoping, ao mesmo tempo, como a contraparte, né, desse primeiro que eu comentei, como uma tentativa de transformar o esporte nesse fenômeno ilibado, né, nesse fenômeno limpo, entre aspas, né, para fazer a todos os espectadores, né, consumidores desse grande espetáculo, esperançosos, né, de que o esporte, entre todos os fenômenos do mundo, seria aquele onde o desempenho humano é levado à sua máxima potência, sem nenhum tipo de corrupção, né? E isso faria as pessoas serem tão apaixonadas pelo esporte. Então, eu diria assim que, no geral, uma mensagem geral que o filme provoca seria essa, né? Mas vamos ouvir o que os colegas têm para dizer, para não ficar falando aqui durante meia hora. Fala, Lucas. Antes mesmo de vir para cá, eu conversei com os colegas meus sobre a ideia que nós tivemos de gravar este episódio. E um deles foi um ex-atleta do atletismo, não competiu por muito tempo, cerca de 2, 3 anos. Mas ele me disse, poxa, se eu não fosse pego no doping, eu usaria. Aí eu disse, por quê? Pô, imagina, eu tenho a chance de ganhar de diversas pessoas e não ser desmascarado. Aí a gente pensa no caráter ético disso também, né? Mas é muito importante também a gente refletir sobre a questão, como o professor falou, sobre a dopagem e a antidopagem, que são dois, entre aspas, veículos que acabam acarretando no uso de um dinheiro muito grande, e que a antidopagem, isso eu aprendi na aula com o professor Igor, acaba sendo muito mais custoso do que a dopagem. Então, até mesmo na questão financeira, é muito mais fácil para um atleta ou para um grupo de atletas ou equipe trabalhar numa forma de gastar esse dinheiro para poder bular o sistema do que para evitar, né, o uso destes meios. No documentário aí, o Icarus, a gente vê um pouco sobre a história do Bryan Fogel, né? Bryan Fogel, ele era um ciclista amador, e ele se submeteu aí a esses testes com um cientista chamado Grigori, e ali ele passou um período aí de 1 ano, né, sendo testado e tudo, recebendo as substâncias. Interessante que a fisiologia dele, o rendimento dele realmente tiveram grandes alterações, né, no desempenho dele esportivo, lá no ciclismo e tudo mais. Bom, interessante disso é que anteriormente, né, o Bryan ele procurou o Don Collin, que ele é um dos fundadores do laboratório de antidoping da UCLA, uma faculdade muito renomada nos Estados Unidos, que em primeiro momento topou, né, ajudar o Bryan nessa empreitada, mas depois ele mudou de ideia, porque ele acreditava que ele acabou pesando a questão da consciência dele, de fazer alguma coisa errada e também de, entre aspas, se queimar com o pessoal dos Estados Unidos. O que levou o Bryan, a conselho do Dom, a buscar o Grigori, né, que por muito tempo foi o cabeça da fisiologia e do sistema de antidopagem do Comitê Olímpico Russo, e que por conta disso trabalhou por muito tempo na UADA, sendo uma pessoa muito influente. E, bom, a partir daí foi que houve uma mudança de roteiro, né, do documentário, né, que passou de algo pessoal
para algo, entre aspas, histérico, assim, no mundo do esporte. E o que puxa o gancho de que o Grigori fez um papel ambíguo, onde ele ajudou a fazer a implementação do sistema e depois ele acabou se tornando um denunciante. Porque o documentário ele levanta questões éticas no esporte, tanto referente ao papel dos governos como à eficácia dos sistemas antidoping. Então, acho que sobre o doping ainda, especificamente, né, e o antidoping, o roteiro, né, do documentário, essa virada que o Lucas comenta, ele demonstra, de algum modo, como que o doping e o sistema antidoping, ele não são exatamente um fenômeno individual, né, do esporte. Eles funcionam como um fenômeno também coletivo do mundo do esporte, assim, né? Ainda que muitas vezes argumente-se, né, foi uma decisão individual do atleta, né, ou foi uma decisão do atleta junto com a sua equipe, mas a decisão, né, pelo doping, ela tem impactos primários na pessoa, né, que decide utilizar, obviamente, tanto na sua saúde, né, como nos seus resultados esportivos, mas, consequentemente, isso envolve o coletivo, né, que participa do mundo esportivo, porque, né, o resultado desse usuário do doping, né, mexe no resultado geral de todas e todos, mesmo que seja modalidade individual, né, porque se ele ficou em primeiro, né, o cara ficou em segundo, se usou ou não utilizou, tem impactos de patrocínio, tem impactos de visibilidade, etc. e tal. Né? E como mostra o caso russo, né, no documentário, acaba impactando em todos os atletas, né, da comissão esportiva, né, que participa das competições, tanto dos Jogos Olímpicos como de Paralímpicos. Então, eu acho que isso é uma reflexão, né, que a gente pode deduzir do filme, né, de que o doping ele está longe de ser um fenômeno individual, né? Ele pode até ter como ponto de partida uma decisão individual, mas ele, a partir do momento que ele ocorre, ele passa a ser um fenômeno coletivo, né? Algo bastante interessante que levou também o Brian a fazer esse documentário foi a questão do Lance Armstrong, né? Um famoso ciclista que ganhou diversas vezes o Tour de France, mas que depois descobriu-se que foi tudo à base de hormônios, né? Mas recentemente também saiu uma reportagem em que ele joga também a culpa em outras pessoas, dizendo meus rivais também usavam o doping, né? Usavam do doping. E por conta disso, eles acabaram se prejudicando, porque eles caíram num mau hábito. E também é bastante interessante de se pensar o quanto essas duas questões do Armstrong e também do documentário, eles foram como marcos, eu poderia dizer assim, no esporte, né? Porque até então, até o acontecimento do Armstrong, nós tínhamos a ideia de doping, mas que não observávamos uma busca tão forte das autoridades. E depois também desse documentário, nós vimos também o próprio COI agindo de uma maneira totalmente diferente, né? Porque logo após as Olimpíadas de Sochi, o que é que aconteceu com... Eles não poderiam praticar, não poderiam chegar nas outras Olimpíadas, isso vai acabar agora na próxima, representando o país, né? Então, acho que eu poderia também dizer que foram dois marcos na história do esporte, os dois de uma perspectiva diferente, mas ambos passando pela imagem do Armstrong. E isso fez com que o Brian ele testasse os limites do sistema antidoping junto com o Gregory durante um ano, se submetendo a um programa supervisionado, justamente para entender como os atletas conseguiam burlar os testes de antidoping. Então, eles passaram um bom tempo tentando esconder o uso dos hormônios, tanto do EPO, tanto da testosterona. É interessante
esses comentários aí, eu lembro um pouco que o professor Silvão já havia falado, o uso das substâncias aí dos hormônios, embora o atleta, né, a pessoa que está usando, pense que só ele vai ser afetado, mas a gente vê aqui, companheiro de equipe, os companheiros de equipe dele, alguns que nem tinham relação com o esquema lá e tudo do uso, foram banidos também, né, porque associaram com o uso eles com o uso das substâncias também, mesmo sem eles estarem fazendo, e aí se prejudicaram. E aí a gente vê aí perdendo patrocínio, o professor já falou, empresa, marca que estavam patrocinando, tendo prejuízo porque, de uma forma ou de outra, o nome deles ia estar associado com isso, direto ou indiretamente. Então a gente vê que não é, embora seja uma iniciativa individual, não vou usar, que é para ter um melhor desempenho, para ganhar, para receber medalha, isso e aquilo. Mas e se você for descoberto? Se for descoberto, por o caso deles aí, várias pessoas vão ser prejudicadas também, junto com você. Tem que se pensar nisso daí. Então, né, disso que o Cleiton falou, o Lucas e Morgana comentaram, acho que tem me lembrei, né, eu assisti o filme e eu vi aqui agora a conversa, um textinho que já virou mesmo um textinho clássico, assim, do professor Eleanor Kunz, que foi publicado aqui no Brasil, em que ele descreve de maneira sintética, né, as dimensões inumanas do esporte de rendimento, né. Então, entre outras coisas, né, isso ele descreve lá na década de 90, acho que o doping, né, o uso de substâncias, sejam elas quais forem, né, legais ou ilegais, ele é uma dessas dimensões inumanas do esporte, né, porque em busca de um lugar ao céu, digamos assim, né, no mundo esportivo, as pessoas se submetem a sua saúde, o seu corpo, né, a uma dimensão inumana, né, a alcançar dimensões inumanas de existência. Lembrei também, tem 2 episódios que talvez, de podcasts, né, que talvez toquem nesses assuntos, talvez não, que tocam nesses assuntos e que possam, né, complementar a reflexão para quem quiser. Um é do podcast Ciência Suja, que chama A Nova Era dos Anabolizantes, em que eles discutem um pouco, né, de certa forma, uma maquiagem, né, uma tentativa de limpar, né, o uso de substâncias, que é a história da suplementação hormonal, né. Então, essa banalização, né, da suplementação hormonal, seja de testosterona ou de qualquer outro tipo de hormônio, né, quando, na verdade, isso são formas também, né, inumanas, digamos assim, de existência. O outro é do podcast Rádio Escafandro, em que eles discutem, eles apresentam uma proposta, né, dessas meio, não sei nem um adjetivo para descrever, assim, mas dessas propostas inimagináveis, que é da realização de uma Olimpíada sintética, né? O nome do episódio na Rádio Escafandro, inclusive, é esse, a Olimpíada Sintética, que é uma proposta de alguns bilionários no mundo de realizar um evento esportivo sem testagem antidoping, né? Então, de algum modo, assim, né, uma tentativa de experimentar até onde, né, a existência, o corpo humano pode chegar com o uso do que se criou até hoje de tecnologia, de química, etc, né? Para mim, assim, uma outra síntese, né, dessa questão do doping, do antidoping no filme, e que aí eu acho que começa a gente a se desdobrar para o segundo tema, né, que a gente pautou aqui para conversar, é uma fala, né, do chefe lá do comitê antidoping americano, em que ele, logo no início do filme, ele diz assim, no fim, todos os atletas de alto rendimento utilizam doping, né?
Ele diz, basta um pouco de conhecimento, né, para você saber como burlar esses sistemas de testes. E aí, logo depois dessa fala, ele, né, na entrevista, né, concedida para o documentário, ele diz que não topava, né, participar desses programas, desses esquemas de dopagem, mas que tinha um amigo russo que ele poderia indicar, né, pro Brian, né, que poderia ajudá-lo nesse sentido, né, que foi, segundo ele, quem ajudou todo o processo, o programa de dopagem do Armstrong também. De algum modo, eu diria, né, essa é a entrada do filme para a questão geopolítica que ele toca, né, ao longo do documentário. Mais uma vez, né, mais um filme norte-americano, né, um roteiro, um documentário interessante, que teve desdobramentos para o mundo do esporte, mas que coloca em discussão ou em oposição Estados Unidos e União Soviética, né, com essas duas figuras, né, de pesquisadores, cientistas do doping e da antidopagem, um americano, um norte-americano e um russo, né? E a partir daí essas figuras começam a se misturar dentro do filme. Num determinado momento a gente começa mesmo a acreditar que a Rússia, né, é a responsável por todos os males e prejuízos gerados ao mundo do esporte com o programa de dopagem que eles desenvolveram, né? Então aqui eu acho que a gente entra no universo, né, que eu vou passar aqui para os colegas para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. E aí, aproveitando isso que o Silvan falou, o documentário não só puxa questões políticas, né? Ele levanta questões éticas no esporte, tanto referente ao papel dos governos com a eficácia no sistema antidoping, como eu falei inicialmente, como também levanta a seguinte questão: como é que o esporte reflete em questões políticas e sociais maiores? Então, se você parar para observar, você nota que o esporte pode ser um reflexo dessas questões, como na política e corrupção, porque o documentário ele evidencia não só a relação de supremacia internacional, como também a manipulação de resultados esportivos, né? Até que ponto os eventos esportivos eles podem ser usados como ferramentas de propaganda política e diplomática. A exemplo, já em 1936, ou seja, há muito tempo atrás, a Alemanha utilizava dos Jogos Olímpicos como imagem de força e progresso. Então, uma parte que eu achei muito interessante foi onde pergunta se o Grigori é o herói ou o vilão, já que ele teve aquele papel ambíguo. Então, ele fala o seguinte: eles são heróis por exporem a corrupção ou cúmplices em busca de redenção? É um aspecto muito interessante que eu notei no filme, e bem interessante mesmo, porque ele traz a abordagem do livro 1984 sobre o aspecto do duplo pensar, que é a capacidade que uma pessoa tem de acreditar em duas ideias ao mesmo tempo, né? E no filme ele nos traz a ideia da Rússia de defender a antidopagem, mas praticar o doping nas escondidas. Mas também o documentário ele nos traz que a China também praticava esses esquemas. E o que é que nos garante que os Estados Unidos também não faça a mesma coisa, né? Como o professor bem falou, é uma produção americana que, querendo ou não, acaba causando um viés, pode causar um viés de defesa de um lado e de um papel de monstro do outro, mas que no final das contas são pessoas e pessoas são pessoas, né? Elas acabam muitas vezes aderindo a um lado, mas tendo um pé no outro, né? Tendo essa capacidade de agir num duplo pensar, dizer que defende um ideal, mas que no final das contas, se estiver ajudando o meu atleta, se estiver ajudando a minha sociedade, o meu país, por que não agir dessa maneira? O Lucas acabou de falar aí, interessante, né? Independente de qual seja o lado dos Estados Unidos, União Soviética, Rússia, seja lá qual for, a gente vai ver um favorecimento da própria nação e uma demonização da outra.
A outra nação fez isso, aquilo, isso é errado, tal. E quando era a própria nação? Não, rapaz, porque era um teste que a gente estava fazendo e não, a gente tem que ver. Não, mas a outra nação tava... Tinha esse programa aí de doping que é errado, que é trapaça, isso e aquilo, e estava sendo supervisionado pelo governo. O governo tinha participação nisso aí, estava permitindo. Tá, mas assim, não, rapaz, isso aí foi um caso isolado, apareceu um outro atleta aí que resolveu burlar a regra, que ele sabe que não pode, mas a gente já tomou as providências. Então, a gente vê aí esse jogo político, né? Eu passo pano para os erros, se é que existe erro, né? Eu passo pano para os erros da minha nação e detono, demonizo, coloco lá embaixo a nação vizinha. A gente vê muito disso aí, é um reflexo lá da época da Guerra Fria, né? A União Soviética e os Estados Unidos estavam sempre lá naquele embate, tudo, um querendo se sair por cima do outro, isso em todas as áreas, e no esporte não seria diferente, né? No esporte a gente vê isso até hoje. Nesse caso, em outros casos também, em outras áreas também. Em outras áreas, além da área esportiva. Como o Cleiton falou, também é bom e importante informar que o documentário ele foi visto por visão americana. E aí, por esse motivo, tem essa questão forte da demonização do sistema russo estar patrocinando essa questão do antidoping. Até mostra uma atleta americana, mas realmente como um caso isolado, como se fosse uma decisão individual, onde o governo não tivesse nenhum tipo de participação, mas, de fato, há esse ponto de vista. Até porque se fosse contado por uma pessoa da Rússia, talvez a história fosse exatamente oposta à que foi narrada. Não. Acho que tem um documentário, assim, acho que uma coisa que ele consegue ilustrar bem é como a Guerra Fria, digamos assim, ainda não acabou, né? Ela ganhou outros traços, ela ganhou outros interesses, né? Mas eu diria, assim, né, pelo menos na minha interpretação, que ele ilustra como que a Guerra Fria ela continua. E não tão fria assim, inclusive, né? Porque ele mostra que logo após, né, esse caso do antidoping, do doping russo ter estourado, né, foi quando a Rússia começou o processo de invasão à Ucrânia, né? Que incorporou inicialmente a Crimeia, né? E agora, mais recentemente, a gente tem acompanhado a guerra quente, né, da Rússia na região da Ucrânia. Então, acho que essa é a primeira questão, né? O documentário ele ilustra um tipo de guerra fria, né? Mas, ao meu ver, ele peca, né, ao não mostrar tão explicitamente quanto que Estados Unidos e Rússia muitas vezes estão do mesmo lado, né? Quando o próprio Gregory ele mostra que os estudos, né, o desenvolvimento dos processos de doping e antidopagem, né, um não existe sem o outro, então os dois são desenvolvidos juntos, eles aconteceram inclusive com soviéticos e americanos juntos na década de 80, né? Então, aqui eu acho que rola uma passada de pano, digamos assim, né, pro ponto americano, norte-americano dessa história. Alguns pesquisadores, né, essa é uma linha de estudos, inclusive, né, da sociologia crítica do esporte, das relações internacionais, eles vão dizer que isso é um tipo de soft power, né, um tipo de poder brando, né, que tenta se exercer, e o esporte acaba sendo usado muito para isso, assim, né? Uma forma de exercer esse poderio global, né? Um tipo de imperialismo global por meio do esporte. Então, vejam como o esporte mexe no tabuleiro político, né? Que foi o que a Morgana falou, assim. O esporte muitas vezes ele é tido, né, como só uma representação da realidade, mas na verdade o esporte ele é a própria manifestação também da realidade sociopolítica global, né? Quando ele menciona no filme
que quando começaram as denúncias contra o Gregory, né, que eles já estavam em contato com o advogado do Edward Snowden, né, a gente pode perceber como está se tratando ali de uma questão de soberania nacional, né. O Edward Snowden, né, um parêntese aqui, foi o agente, né, americano que denunciou várias, não fraudes, né, mas várias invasões cibernéticas, né, ou espionagem realizadas, né, pelo FBI, pelo governo americano no mundo todo, né, inclusive para realização de crimes de guerra, né, pelo governo norte-americano. Então, a partir desse paralelo, né, quando aparece que o advogado do Edward Snowden estava sendo acionado, a gente consegue dimensionar quanto que o mundo esportivo mexe com o tabuleiro geopolítico global, né? Reforçando a fala do Silvan, isso é demonstrado também a partir do momento em que ele expõe essa corrupção, porque antes dessa exposição ele tinha todo o apoio necessário, e após essa exposição ele começou a demonstrar preocupações como ameaças de morte, a violência exacerbada pelo Putin, onde ele mostra que sente um pouco de culpa por ter exposto essa situação, porque ele acaba sentindo que a morte daquelas pessoas são parcialmente culpa dele. E antes desse momento não havia nenhum tipo de preocupação, inclusive ele acha que é muito fácil burlar o sistema. Ele demonstra como é simples inserir uma pessoa no laboratório e fazer a retirada do material, no caso seria a urina, né? E colocar um novo no lugar. Então, ele tem todo um aparato necessário para fazer a burlagem do sistema, ou seja, ele não faz sozinho, precisa de alguém de dentro do laboratório para que ele possa fazer isso. E após a exposição, é como se ele trabalhasse sozinho. Eu diria assim, e mostra também o tamanho da fragilidade, né, do sistema antidoping global. Ainda que, né, pelo que eles mostraram, precisava ter alguém infiltrado, mas tantas garrafinhas, né, de recolhimento de urina que foi desenvolvida por uma indústria suíça, né, que supostamente era inquebrável, né? Só podia abrir lá com o dispositivo desenvolvido pela própria indústria suíça, foi facilmente, né, desfeita pelo serviço secreto russo, né? Então isso mostra também essa fragilidade do sistema. E por outro lado, né, há como é que eu posso dizer, mais uma vez, né, o filme ele incorre um pouco nessa, eu diria, tratamento, né, das ferramentas soviéticas russas como conspiratórias, né? Quando eles retomam para falar que isso só aconteceu porque tinha membros da KGB, né, que é o serviço secreto, era o serviço secreto da União Soviética, né, e agora ganha outro nome na Rússia. Então, eu diria assim que o filme ele deixa passar algumas coisas que ele teve a oportunidade de falar, né, de tecer algumas críticas mais elaboradas. Uma opinião minha, o professor Silvan ele falou aqui, a gente vê que sempre vai haver como burlar o sistema antidoping, né? Ele deu o exemplo aí da empresa suíça e como o serviço russo conseguiu passar por cima aí da segurança, do lacre e tudo mais. Sabendo disso, então, que tem como você burlar esse sistema do doping, do antidoping, na verdade, tudo mais, uma sugestão. E a gente já vê isso no fisiculturismo, embora a gente não veja isso muito em outras modalidades aí no ciclismo, por exemplo, que foi a modalidade aí do Brian, e outros aí, atletismo, futebol, tiro com arco, entre outras. A criação de categorias, né? Categorias para hormonizados, pessoas com as substâncias, e a categoria para os não hormonizados, os naturais, o pessoal chama no fisiculturismo, né? Tem isso, né? Tem a categoria natural, tem a categoria para os hormonizados, e isso seria uma alternativa, né? Já que
Tem aquele ditado, né? Se você não pode com o seu inimigo, então junte-se a ele. A gente tenta combater e tudo, lá o doping. Não está dando certo, então deixa eles competirem com as substâncias dele lá no corpo e tudo mais. E quem não quer usar, quem quer competir de forma natural, compete lá na sua categoria. Embora sabendo que ainda assim um ou outro vai querer tirar vantagem, o ser humano tem muito disso, né, de querer tirar vantagem em cima do outro, vai competir na categoria natural, mas aí com as substâncias, tudo mais, sabendo que vai conseguir burlar e tudo mais o sistema lá de conferir e tudo, mas é aquele negócio, né? É uma sugestão. Lembrando que reduz essa desvantagem entre um e outro, a disparidade, mas não erradica por completo, porque pessoas com maiores patrocínios, maiores condições, vão ter sempre acesso a maiores e melhores substâncias. Na verdade, assim, né, uma reflexão até final minha, né, sobre isso, isso me remete muito ao Alan Gutman, num texto clássico sobre as características do esporte moderno e tal. Ele descreve, né, o que seriam aí as características do esporte como conhecemos. E uma delas é de que o esporte ele coloca todos os competidores ou todas as competidoras em uma igualdade de chances de ganhar, né? E aí a sociologia crítica do esporte ao longo do século XX, especialmente, foi desconstruindo e tratando isso como um mito, né? Porque o esporte como um fenômeno, né, esse moderno, um fenômeno advindo e nasce junto, e se desenvolve junto com o modelo de sociedade capitalista, é praticamente impossível a gente dizer que alguém parte, né, do mesmo ponto por conta das diferenças de investimento, de capacidade financeira, de recurso tecnológico, né, e da própria exploração, né, de outros países mais pobres para o desenvolvimento dos testes e das pesquisas, né? Tem muitas denúncias e casos em relação a isso. Então há um grande mito aí no mundo esportivo dessa igualdade de chances, né? Por um momento assim na minha vida, assim, estudando sociologia crítica do esporte, eu também tive um pouco essa ideia de que talvez o melhor caminho seria liberar de uma vez, né? E a gente parar de se iludir de que os atletas não usam, né? Mas hoje, um pouco mais velho, né, talvez tentando um pouco mais o equilíbrio das ideias, eu vejo que não exatamente essa seria uma saída também, né? Talvez a grande saída seja a gente esclarecer e desenvolver a consciência, né, a todos os aficionados pelo esporte, do que é possível estar acontecendo ali, né? Acho que a gente não precisa também entrar numa lógica meio conspiratória, né, de olhar para os atletas e dizer estão todos ali dopados, mas também ter a consciência que possivelmente um determinado rendimento, né, que aquele cara ou que aquele atleta alcançou pode ter sido subsidiado por substâncias outras que não exatamente advinda da capacidade humana de alcançar aqueles resultados, né? Uma frase, né, que para mim também foi meio emblemática assim, no filme, mais para o final, é que eles falam assim, os espectadores e os atletas foram todos enganados, né, diante desse caso russo. Assim. Então isso para mim resume, né, no fim, que todo o esquema de dopagem e antidopagem é em prol nada mais, nada menos do que do espetáculo e, consequentemente, do mercado, do comércio, né, dos altos volumes financeiros que o esporte mobiliza no mundo todo. Assim. Mas, basicamente, é em prol disso. Né? Não é em prol de uma ética, de uma outra ética da existência humana, não é em prol, né, de uma vida humana melhor, é em prol do espetáculo, da emoção gerada pelo espetáculo, consequentemente, do comércio, né, existente de bilhões ou trilhões de reais que circulam em torno do esporte. Né? Então, para mim, a grande síntese seria essa. Só para concluir, o documentário também traz a questão de que o doping torna o espetáculo manipulado. Então, por que o público ia querer assistir um evento manipulado? Para o governo não seria interessante.
Porque a graça do esporte é justamente aquela tensão, aquele clima. Quem será que vai ganhar? Os dois times são muito bons, os dois atletas são muito bons. Quem será? Aquela tensão. Mas a partir do momento que eles sabem que um está dopado e o outro não, perde a graça, perde aquele clímax, digamos assim. Essa fala aí que a Morgana acabou de apresentar aí me lembrou um caso. Eu não vou lembrar agora o nome dos times. Não tem a ver com as substâncias, com o doping. É mais um pouco sobre manipulação, né? Sobre esquema de aposta. Um campeonato lá em algum país da África agora, não vou lembrar, o time estava ganhando de 90-0, sabe? E era claro, né? Era claro que tinha o esquema de aposta ali, uma manipulação total ali. E perde a graça. Perde a graça, porque você já entra ali sabendo, você vai perder, você vai ganhar. Então, qual é o sentido, sabe, de assistir uma partida, um evento desse aí? Então, só pra gente encerrar, eu vou trazer a frase para vocês novamente sobre o Grigori. Então, o que é que vocês acham? Eles se tornam heróis por exporem a corrupção ou cúmplices que buscam redenção? E encerramos por aqui mais um episódio do Me Conta Aí Rádio IEF. Este episódio foi produzido pelos monitores Cleiton dos Santos, Morgana Stephanie e Lucas Matheus, juntamente do nosso coordenador Silvan Menezes, do programa Esporte na UFAL, na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta enviar no e-mail radioiefufal@gmail.com. Ficamos por aqui e até a próxima.